Nós vamos demonstrar aqui um sistema de membrana de poliuretano trafegável, né? Então a gente preparou as placas aqui. A gente vai demonstrar o sistema completo, desde a aplicação do primer até a última camada, que é o top coat. Eu trouxe um PPT aqui, um PowerPoint. Eu vou deixar ele parado no slide que compõe o sistema. São as camadas que compõem o sistema, que é o que a gente vai demonstrar efetivamente aqui, tá? Então o sistema basicamente ele é composto por um primer, né? Um primer que vai promover a adesão das camadas seguintes ao substrato. Normalmente a aplicação é sobre substrato de concreto, né? A gente pede que o cliente deixe o concreto com acabamento polido, a empresa aplicadora vem e entra com a politriz, abre porosidade na superfície, né? E aí vem com o primer. O Cadu vai fazer a aplicação aqui, ele já iniciou o processo de mistura do primer, que é o primer RU. Então ele é catalisado, é bicomponente, né? Então vem o componente A, o componente B, faz a mistura, vai bater ali por uns 2, 3 minutos, né? Homogeneizar o produto, vem e aplica com o rolo. Então essa é a primeira etapa do sistema de poliuretano. A gente está falando de um sistema de poliuretano para impermeabilização de áreas trafegáveis. Então, garagem, seja edifício garagem, laje de pavimento térreo, né? E também daria para lajes de cobertura. Então ele fez a mistura, né? O produto ele fica com essa cor âmbar, que a gente chama, né? Consistência fluida, e aplicação com rolo. Poderia ser feita também por sistema elétrico, por projeção, né? Funcionaria também. Então a aplicação é bastante simples, né? Dá produtividade por conta de ser moldado em loco. Ele vai aplicar normalmente o consumo do primer, quando é o primer RU, 350 gramas por metro quadrado, isso em 2 demãos. Quando é o RU Paint, ele aplica em uma única demão, né? E aí o consumo de 200 gramas, tá? Aplicando a primeira demão, aplicando o primer, né, a camada de imprimação, depois de 4 a 5 horas, ele vem com a camada de membrana, né? Então a gente preparou as placas aqui, né? Ele aplicou aqui o primer e ela ficaria com esse aspecto acabado, né? Depois de curado, que a gente fala. Vou tentar te ajudar aqui, Edu. Vamos ver como que a gente faz aqui. Passar para cá, tá meio delicado. Então ficaria com esse aspecto aqui, ó, depois de curado o primer, né? Então ele imprimou toda a área, ele vem depois com a camada de membrana que também é catalisada, né? Então eu vou ajudar ele aqui com a organização, mas ficaria dessa forma. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Fez a aplicação do primer, eu não posso aguardar muito tempo para aplicar a membrana, né? Não posso fazer depois de um dia ou depois de 2 dias, senão a gente perde a adesão química entre as camadas, né? Então o primer, ele vai fazer essa ligação na membrana através de reação química, né? Adesão química. Então está feita aqui a aplicação do primer, vou ajudar ele aqui, tirar essa placa, ele vai misturar a membrana. O que é importante? Hoje, nosso sistema ele é totalmente estruturado com tela de poliéster, né? Então vamos ver se a gente consegue, né, Cadu, demonstrar aqui a instalação da tela. Muitas vezes o pessoal reclama, né, mas tem que colocar a tela, é complexo, vai acarretar em prejuízo de tempo, né? Mas a tela tem uma função muito importante no sistema, né? A tela vai ser o elemento que vai fazer com que o sistema resista à tração, né? Uma eventual fissuração do substrato, a tela contribui para resistir, para que o sistema resista, né? Então a membrana, que é a camada impermeável, né, também catalisado o produto, né? Então a membrana é a camada impermeável. Normalmente a gente aplica com consumo total de 1,5 kg até 2,5 kg por metro quadrado, mas via de regra 1,5 kg, tá? É a camada do sistema que
tem flexibilidade, né? A norma de poliuretano hoje está em revisão, a 15487, ela foi dividida em 3 partes, né? E a membrana é a camada que dá estanqueidade para o sistema, né? Então esse 1,5 kg, normalmente ele aplica em 3 a 4 demãos na área, né? De 3 a 4 demãos, né? E aí divide esse consumo de 1,5 kg nessas 3 a 4 demãos. Bom, enquanto o Carlos Eduardo vai misturando ali, eu vou comentando aqui. Então, onde a gente habitualmente usa esse sistema? Laje de edifício garagem, a última laje, estava até conversando com um colega, né? Tem regiões que é bastante típico essa tipologia de construção. Por exemplo, no interior de São Paulo, né, a gente pega ali a região de Campinas, Sorocaba, né, Jundiaí, é bastante comum empreendimentos residenciais com edifício garagem e a última laje fazem com um sistema de membrana de poliuretano, né? Laje de cobertura também é usual, né? Bastante comum. Tem casos que se recupera a estanqueidade da laje de cobertura, né? Aplicando o sistema de membrana de poliuretano sobre a proteção mecânica, também é bastante comum, né? A gente tem alguns casos de aplicação dessa forma, tá? E aí o ganho é que você não gera resíduo, não tem demolição. Quadras poliesportivas é comum e helipontos também dá para fazer com membrana de poliuretano. E aqui tem um pouquinho sobre a aplicação, né? Então a gente falou um pouquinho do substrato, né? Tem que estar limpo, íntegro, seco, né? Esse primer aqui, o primer RU, ele tolera a umidade do substrato, até 20% de umidade a gente já aplicou, né? A gente tem ensaios que dá para aplicar. Se for um primer comum, concreto curado a 28 dias, resistência à compressão 25 MPa, é o de praxe. Coesão mínima, 1,5 MPa. Às vezes a gente pega situações que a aplicação é sobre argamassa, né? E aí é importante que a argamassa, a gente faz um ensaio de arrancamento na argamassa para verificar se ela tem coesão para receber o sistema, para depois quando o carro frear ali, não arrancar o sistema. Então a membrana ela tem essa cara aqui, né? Ela tem a cor cinza, né? Produto também catalisado, e aí a aplicação também pode ser feita ou com rolo, né, ou com airless, né. Normalmente, né, a gente pode falar que 98%, 99% das obras a aplicação é feita com rolo, né. Dificilmente a gente vê uma aplicação com airless. Eu acho que até tem um vídeo aqui com airless, mas não é a regra, né. Aqui tem alguns detalhes construtivos também, né. Aqui a gente está demonstrando sobre a placa, mas tem alguns tratamentos prévios, né, de fissura que a gente abre, trata a fissura com selante, corpo de apoio selante. Tem os cantos que a gente faz arredondado também, pode ser com selante, com argamassa, né? As juntas, aqui não é um detalhe mais comum de junta, né? Normalmente a junta, quando é estrutural, eles colocam o perfil pré-fabricado, não é mais comum, seria aqui, né? A junta pré-fabricada. Detalhe de tratamento de ralo também, né? A gente faz o reforço com a telinha. E aí aqui eu trouxe alguns vídeos, né? Então aqui até uma obra em Santa Catarina, se eu não me engano. Vamos ver se vai botar direto. Aqui ele está aplicando com airless, ó. Ele está aplicando a membrana com airless sobre o primer, né? Então dá produtividade a aplicação com airless. Aqui é uma laje de cobertura, tá? O vídeo do lado é a mesma obra, também com airless. Com tela ou sem a tela? Com tela. Aqui ele vai colocar a tela depois, ele está na primeira demão da membrana. Então ele aplica a membrana em 3 a 4 demãos.
Primeira demão ele preenche, ele já vem com a tela na sequência. E as demãos seguintes vão cobrindo a tela. Aqui não está representado a colocação da tela, mas com tela. Aqui já é uma filmagem com drone. Ficou uma foto, mas é uma filmagem com drone. Aqui já é um edifício garagem em São Paulo. Aqui já está com a camada de top coat, né? Com a camada de top coat. Aqui também outro edifício garagem. Aqui já é uma laje que tem de transição, né? Então é muito comum não ter cota para fazer a manta dentro do... Eles fazem impermeabilização só nesse corredor, não fazem abaixo da projeção do prédio, né? E aí usam PU só nesse corredor. Vamos para o próximo passo aqui. Então, Cadu, você vai jogar o agregado? Teria a tela? Vamos mostrar a placa da tela aqui. Eu acho que até para ficar melhor. Aqui a gente tem a membrana aplicada com a tela, né? Eu não sei se dá para ver, mas a membrana ela vai cobrindo a tela. A tela é uma tela de poliéster, né? Resistente à tração nos dois sentidos. E aí tem o sistema estruturado. E aí as próximas camadas vão cobrindo a tela. Nossa tela é colocada na primeira demão do sistema, tá? Vai demonstrar a colocação da tela? Vai demonstrar? Então, vamos lá, ver se dá certo. O que eu vou falar para vocês da tela, né? Até visitei uma obra hoje pela manhã. Quanto mais plano o substrato, melhor para a colocação da tela, né? Se a gente tem um substrato irregular, a colocação da tela fica prejudicada. Então acaba que você vai ter ressalto na tela, ondulação na tela, e aí você vai ter mais trabalho para ter um bom acabamento. Ó. Mas aqui a nossa placa é preparada, né, para isso. É uma placa cimentícia, né, que eu ia dificultar para você. E ela é plana, então é fácil de colocar. Então a dica que eu dou para obra, né, para execução, para o mundo real, né, é tomar cuidado com o substrato, planicidade, né, para evitar problemas na hora da colocação da tela. Tá? Então as demãos seguintes vão cobrindo essa tela, que é muito importante para o sistema. O sistema de poliuretano, né, a preparação do substrato é um dos pontos determinantes para o sucesso, para a performance do sistema, né? Então, para evitar problema de adesão, polimento, fazer a comparação lá com os corpos de prova de referência, né? Então tem que ter uma rugosidade adequada, isso evita desplacamento, tratar fissura, planicidade ajuda na colocação da tela, né? Então o sistema ele tem ainda, né, vai cobrir a tela com as demais demãos, ele lança o agregado sobre a última demão da membrana. Né? Sobre a última demão da membrana, ele lança o agregado que tem a função de criar a superfície rugosa para evitar escorregamento. Né? Então, para o carro rodar aqui em cima, não derrapar, sobre a última demão da membrana, a gente faz a aspersão do agregado, que é um pó de quartzo, né? Cria essa superfície rugosa. Né? Vai lançar o agregado, ou você quer só mostrar a granulometria? O agregado dá para fazer de duas formas, né? Lançar manualmente, né? Que a gente chama de o processo de aspersão, ou com um atomizador de grãos, né? Com o atomizador de grãos fica mais uniforme o lançamento, a aplicação. Manualmente fica bom também, mas às vezes você carrega mais em alguns pontos, né? Mas o agregado é um quartzo, né, com granulometria controlada, bonitinho, um agregado mais lamelar, não é esférico nosso, né? Aqui ele está jogando sobre a aplicação com a tela, mas teria outras demãos, né, sobre a tela, e depois viria o agregado de quartzo, né?
que é importante, né? Esse sistema também daria para a gente colocá-lo numa laje de térreo onde vai ter revestimento cerâmico. E aí daria para a gente parar na camada de membrana estruturada com tela, fazer uma proteção mecânica e depois vir com revestimento decorativo, né? Dá para fazer assim. E tem a opção também de parar na camada de agregado e assentar o revestimento sobre, né? Também é possível, né? Aí o que a gente recomenda de argamassa colante? Uma C3Z. A gente tem estudos que a argamassa C3 comum não dá um bom desempenho de adesão, né? A C3Z já dá um bom desempenho. Então vamos lá, gente, relembrando: substrato, lixou, tratou tudo que tinha que tratar, primer, membrana com a tela, mais membranas, 3, 4 demãos de membrana, intervalo entre demãos 12 horas mais ou menos da membrana. Na última demão, o agregado, aí ele vai varrer o excesso de agregado e vai ficar com esse aspecto. Ficando com esse aspecto, ele vai vir com a camada de top coat, que é o poliuretano alifático que a gente fala, né? A membrana é um poliuretano aromático, então ela fotodegrada, o raio UV altera suas propriedades. O poliuretano alifático, ele resiste ao UV. Então a última camada é o poliuretano alifático. E aí a gente tem a opção de cores também, né? Então aqui a gente tem o cinza claro, o cinza escuro, tem o verde, tem o branco, tem as cores de segurança, o amarelo, o vermelho, o preto e o branco. Canivete, cadê o canivete? Para abrir a lata aqui, gente, problemas técnicos. Aqui, ó. O pessoal é preparado aqui. Será que dá? Você cuidado para não quebrar o canivete aí, senão depois vai dar. Então, aplicação rápida, né, limpa. Normalmente a construtora ela coloca essa etapa para o fim da obra, né? Então, normalmente a gente tem a torre já revestida. Se a gente olhar as fotos aqui, ó, essa aqui é um poliuretano lá em Alagoas, né? Então, se a gente observar aqui, já está com as pastilhas colocadas, já está tudo certinho. Deixa eu ver se tem uma foto de pavimento térreo aqui para a gente ver. Normalmente ele já está aqui. Aqui não está demarcado vaga, está na fase de membrana, mas notem, a fachada está toda pronta. Não dá para fazer execução da membrana aqui do sistema e resíduo da fachada caindo. Então uma etapa que vai mais para o fim da obra, né? Então, às vezes o sistema de manca asfáltica, se fosse sistema de manca asfáltica, entraria antes. O poliuretano vai mais para o fim. Tem que tomar esse cuidado também. As embalagens, gente, são embalagens menores, né? Então aqui, o primer, 3,8 kg, né, os dois componentes. A membrana é um pouco maior, 10 kg no total. E o top coat são 4 kg no total, tá? Então tudo catalisado. O top coat tem um cheiro um pouquinho mais forte, ele tem solvente, né? Então o top coat a gente vai aplica ele normalmente em 2 demãos, né? 2 demãos com rolo também, né? 400 a 500 gramas por metro quadrado, tá? Dá para fazer rampa também, né? Rampa dá para fazer com membrana de poliuretano. É uma tecnologia que vem crescendo, né? Vem crescendo. O que eu tenho aqui mais de legal? Falei, né, a norma está em revisão, né, então tem um grupo de trabalho desenvolvendo aí a norma, né, todos convidados, acho que já está bem avançada, né, tem o CD22 e através dos membros do IB revisando a norma, né, então
Quem puder, entre na revisão. Aqui a gente trouxe um top coat, acho que nessa do meio mesmo, né, Cadu? A gente trouxe um top coat cinza mais claro, né? Tem um mais escuro que esse. Deixa eu ver se na lata tá cinza 2000, Cadu, acho que tá, né? Tem um nome aí? Top coat base, cadê o esse? Rasgou aqui, mas é o cinza 2000. O mais escuro é o cinza 4000, né? Então ele tem esse aspecto aqui. Então notem também que há diferença de viscosidade, né, entre a membrana e o top coat, né? A membrana ele teve mais dificuldade aqui para fazer a aplicação, espalhar o produto, né? Já o top coat, ele está cobrindo com mais facilidade, né? Aqui na placa, aqui na mesa, acho que fica difícil de vocês verem. Eu vou até inclinar aqui. Vai voltar? Mas ele tem uma diferença de viscosidade bastante grande. Ele cobriu a placa com uma facilidade aqui que tem um cheirinho de solvente, estou sentindo aqui. Um cheirão? Então olha como que fica acabada, né? Então aqui, ó, acabamento cinza, ficaria com esse aspecto, né? E aí teria a demarcação das vagas, as setas, as orientações com o top coat. Então aqui ele daria mais uma demão. Acho que nem precisa mostrar a placa de baixo é ele seco, né, Cadu? Vamos ver, só para... Mas é a mesma aplicação, só que com material seco, né? Ficaria com esse aspecto acabado, né? Aqui ele usou o agregado AS1000, tem um agregado mais fino que o AS750, mas fica com esse aspecto aqui, tá? Um aspecto interessante em termos de acabamento, tá? Como está meu tempo? Falta 5? Bom, gastamos nosso tempo todo aqui, né? Espero que tenham entendido, né? Vamos até tirar aqui, eu acho que o cheiro tem um pouquinho de solvente, vamos tirar. Mas deu para entender que é um sistema de impermeabilização com membrana aparente, tráfego de veículos direto sobre o sistema. Tem suas vantagens, né? Não tem incremento de carga na estrutura, a sua manutenção é mais fácil, eu consigo fazer de forma pontual. Se tiver algum vazamento, eu consigo identificar o ponto onde teve a ruptura e fazer o reparo de forma pontual. Então é isso, é um sistema que a gente trabalha ele desde 2015, 2016, já teve uma evolução tecnológica bastante grande, tanto da Quartzolit quanto do mercado, né? Então eu estou nisso desde 2015 junto com a Quartzolit. Começamos importando e hoje a gente tem a produção própria, tá? Então basicamente isso, já que a gente deve ter uns 3, 4 minutos aí, quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Oi? Ah, então as perguntas ficam para o stand. Então tá bom, então encerramos, obrigado pela atenção, espero ter conseguido transmitir aqui, que é o painel eletrônico.